Junho 11, lendo a história de Deus. Provérbios 27 a 29. Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei, então, responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva a ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar azeite com a mão direita. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato no almofariz, como o trigo no pilão, não conseguirá extrair a insensatez dele. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido. Os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e a sua família e sustentar as suas servas. Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecadores de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a própria riqueza com juros exorbitantes, ajunta para outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas os íntegros
herdarão o bem. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos florescem. Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os íntegros e procuram matar o homem reto. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz, ele trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. O escravo mimado desde pequeno, no fim, se tornará insolente. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio, mesmo sobre juramento, não ousa testemunhar.
O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os de caminho reto são detestáveis aos ímpios. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.